Ellos están constituidos desde el año 51 como una institución privada de utilidad pública y una fundación para el desarrollo y la cooperación iniciada en actividades pues como relacionadas con el desarrollo. Y tenemos aquí con nosotros a Ana Isabel Castañera, que nos vas a contar un poquito lo que estáis haciendo y a raíz de ahí pues vamos a ver qué dudas nos surgen, ¿vale? Pues Ana, todo tuyo. Obrigada. Gostaria de agradecer o convite que foi endereçado à Fundação Instituto Marquês de Valflor. Eu vou falar em português, posso falar mais devagar. É uma honra estar aqui convosco e o facto de terem dispensado o vosso tempo para me ouvir. Gostaria também de confessar uma certa inveja, mas uma inveja saudável, positiva, pelo facto da visão política e pela concretização para a criação da figura da alta comissionada para a Agenda 2030, que existe em Espanha, mas que ainda não existe em Portugal, e gostaríamos muito de ter esta figura. Não irei apresentar um projeto concreto, é com muita humildade, mas também com uma grande dose de paixão, que gostaria de partilhar convosco a experiência que a Fundação Instituto Marquês de Valflor tem desenvolvido nos últimos anos, de trabalhar diretamente com os municípios, com os ayuntamientos, na promoção e na localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E quando digo com muita humildade, é porque nem todas as experiências têm partes positivas, mas também são constituídas, como foi mencionado anteriormente, por aprendizagens, e a nossa capacidade de resposta em tornar os constrangimentos, não gosto de dizer problemas, porque acredito no poder das palavras, mas nos desafios que nos são colocados e a capacidade que nós temos de dar resposta a estes desafios que nos são colocados. E com paixão, porque creio que é a paixão que nos faz, que nos move. E sem paixão não conseguimos fazer a diferença. Acreditamos que o desenvolvimento é uma responsabilidade partilhada, que todos têm um papel fundamental a desempenhar, e é neste sentido, enquanto Fundação, que temos esta responsabilidade acrescida. O trabalho com os municípios, com os ayuntamientos, está a ser desenvolvido nos últimos 10 anos e é um caminho que se faz, é um caminho de aprendizagem. Passamos pela agenda anterior dos Objetivos do Milénio e saltamos para a nova agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas o trabalho é contínuo. Como eu disse, tem muitos desafios que depois poderão ser uma das sugestões para os voluntários colocarem, mas procuramos responder neste trabalho direto com os municípios, que cada município, cada ayuntamento é uma realidade, tem o seu território, e como é que nós podemos trabalhar com esta realidade de um território, de uma comunidade, dando resposta a esta agenda global com 17 objetivos, com 169 metas e com 232 indicadores. E esta ambição desta agenda, em que todos temos esta responsabilidade partilhada, em que todos nós somos corresponsáveis e temos que apresentar resultados através de um sistema de monitorização que foi criado, em que 193 países são chamados a dar uma resposta e a apresentar dados concretos. O que é que estão a fazer em prol deste compromisso universal? Ao trabalhar com os municípios, com os ayuntamentos, trabalhamos a dois níveis, com os decisores políticos, na parte da definição de estratégias e também nos processos de decisão política que são tomados, tendo sempre em orientação estes objetivos globais, mas respeitando a especificidade, as características de cada território. E temos um trabalho muito consolidado com a equipa técnica, com quem trabalha com os técnicos, com os recursos humanos de várias áreas e de vários departamentos que trabalham e dão corpo, dão vida às decisões políticas e que são os que são mais próximos da comunidade. Temos tido... nós somos muito criativas. Nós procuramos ser criativas e inovadoras, sabendo
dos constrangimentos financeiros, bem como também nos constrangimentos em termos de recursos humanos que os municípios têm. E conseguimos criar respostas que vão ao encontro destas necessidades. Nós trabalhamos com cerca de 21 municípios em Portugal, 21 ayuntamientos, e estamos a trabalhar diretamente com começamos com 5 municípios neste processo de localização, de identificação, o que é que cada município no seu território está a contribuir para cada um dos 17 ODS. Quais são as metas, onde é que está, onde é que se encontra o trabalho que foi realizado, bem como o trabalho que tem que realizar até 2030. E tem sido um trabalho muito desafiante. Como é que nós temos feito? Tem sido essencialmente um trabalho muito próximo com os decisores políticos, da visão, mas também da vontade de dar corpo, de concretizar, porque não basta só a visão política, é preciso criar as estruturas, as ferramentas e as equipas de trabalho, através de ações de formação em que os decisores políticos, mas também os técnicos dos municípios estão envolvidos, a criação de grupos de trabalho de diferentes áreas multissectoriais, através da criatividade e inovação e o facto de sermos uma fundação, temos esta mais-valia, esta manobra, e através de outro tipo de ferramentas que procuram trazer este tema mais próximo dos cidadãos, através de exposições itinerantes que circulam pelos vários municípios dentro do país e que são colocadas em locais de fácil acesso, de frequência dos cidadãos, ou nos mercados, ou nas bibliotecas, ou no espaço público. Nós trouxemos um dos cubos que nós fazem parte de uma das exposições. Posso mostrar? Eu não vou revelar mais, porque o meu colega Pedro Cruz, da plataforma, irá falar um pouco também sobre esta exposição. Isto revela também as parcerias, o trabalho de equipa que pode ser desenvolvido entre diferentes atores. E quando falei no início também da humildade, tem a ver com esta capacidade de nós a sairmos fora da nossa zona de conforto, fora dos nossos parceiros tradicionais, mas termos a capacidade de trabalhar com diferentes atores. Porque isto, quando eu disse o desenvolvimento é uma responsabilidade partilhada, é nós chamarmos aquilo que de melhor cada um dos nossos parceiros pode trazer, até numa lógica de gestão dos recursos financeiros e humanos. Temos também um site que está disponível em português, em que tem um conjunto de ferramentas que podem ser trabalhadas tanto ao nível da comunidade escolar como ao nível de outros públicos, que é usado, que deve ser usado, deve ser replicado, deve ser copiado, se assim fizer sentido. E deixo depois também ao critério dos nossos voluntários à força, e bem como a vós, se quiserem colocar alguma questão mais específica neste desafio. Gostaria só de salientar que aquilo que nos move, independentemente de ver estas agendas políticas que são importantes, porque estão diretamente relacionadas com financiadores, é a promoção da dignidade humana. Passámos aqui vários anos em que falámos dos objetivos do milénio, agora falamos dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Antes de 2000 já haveria outras agendas também no âmbito do desenvolvimento e da cooperação. Mas acho que aquilo que é importante é não esquecermos com quem nós trabalhamos e a diferença que nós fazemos ao nível das comunidades, sempre tendo como referência a promoção da dignidade humana. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Ana. Has tocado un tema que creo bastante importante e interesante en este mundo de los ODS, y es ese papel que juegan los municipios dentro de la aplicación de la Agenda 2030. Aquí es una fundación la que está, digamos, liderando este trabajo en Portugal. He de destacar también ese primer comentario que has hecho de ese deseo de que te gustaría que en Portugal hubiese también una alta comisionada o un alto comisionado para la Agenda 2030. Bueno, sí que es verdad que es un tema que les preocupa. Hemos estado en contacto con el Gobierno de Portugal e inicialmente
iban a mandar a una persona del gobierno que al parecer está dentro de Exteriores, si no me equivoco, dentro de Portugal, que al final, pues por estar de viaje y motivos de agenda no ha podido acompañarnos, pero sí que es verdad que es muy simbólico el tener una persona que es una alta comisionada que se ocupa directamente porque lo pone a primer nivel de la agenda política, y así que creemos que eso es un acierto y sería deseable que también estuviese en Portugal y en el resto de los países, por lo menos europeos, ¿no? Aunque es algo que nos afecta a todos. De cara a los municipios, bueno, has hablado sobre todo del trabajo que hacéis de sensibilización, de formación, de trabajar con diferentes actores. Concretamente trabajáis en 21 municipios. Tengo la duda, porque aquí en España, por ejemplo, sí que estamos organizados en el sentido de están las federaciones de municipios y provincias, que están bastante organizadas, y yo sé que ellos están bastante sensibilizados con el tema de los ODS y están también trabajando con los propios municipios para que la Agenda 2030 forme parte de esas prioridades políticas que cada municipio pone en marcha. ¿Existe algo parecido en Portugal? Es mi pregunta. ¿Hay alguna federación con la que vosotros podáis trabajar directamente para poder llegar a más municipios que a los que podáis llegar de manera directa? Y luego, bueno, la otra reflexión que me pasa por la cabeza es una posible conexión entre lo que ha dicho antes Laura de la Fundación Sínoda, que están trabajando con municipios y despoblación en el mundo rural, que también puede tener una conexión con vuestro trabajo a nivel de... Con lo cual dejo eso ahí para el futuro, porque a lo mejor merece la pena una conversación posterior en la comida. Pero sobre todo me interesa saber esa articulación que hacéis a la hora de trabajar con los municipios y provincias, los municipios en Portugal precisamente, a través de alguna estructura que exista que os facilite un poquito vuestro trabajo. Existe uma estrutura, existe uma Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas nós trabalhamos diretamente com uma rede intermunicipal de cooperação e desenvolvimento, que surge de uma iniciativa, surge de um projeto que foi financiado pela Comissão Europeia, que deu a oportunidade para criar uma rede de vários municípios, que neste momento são os tais 21 municípios portugueses, e a Fundação Instituto Valflor é responsável pelo secretariado técnico, pela articulação técnica do trabalho que é desenvolvido destes 21 municípios, que desenvolvem ações de cooperação para o desenvolvimento, mas também de sensibilização de cidadania global. E havendo esta vontade que é comum, com duas áreas de trabalho muito concretas, a cooperação para o desenvolvimento e com o facto de trabalharem com países do sul global através dos protocolos de armamento, de geminação que têm, mas também da sensibilização dos cidadãos, é que foi possível haver esta rede intermunicipal que tem uma vontade política, mas também tem técnicos que estão identificados para poder acompanhar e dar resposta àquilo que é decidido em coletivo. E o que os une é a Agenda 2030, ou seja, neste momento há esta vontade que passa muito também pela parte da partilha de experiências, porque são 21 municípios muito diferentes, do litoral, do interior, meios rurais, meios urbanos. E quando a companheira falava, os meus olhos brilhavam, porque há várias experiências dos municípios com os quais nós trabalhamos e que, se for interessante, podemos pôr em contacto, nomeadamente o município de Alfândega da Fé, que é no norte de Portugal, zona interior, que tem um programa chamado Os Novos Colonizadores, os Novos Povoadores, em que o principal desafio não é atrair jovens do meio urbano. O desafio é como fixar jovens num município que é caracterizado por uma elevada população envelhecida. E ou seja, tem uma elevada população envelhecida, um município em contexto rural interior. Nós podemos pôr em contacto com a presidente do Ayuntamento e com os técnicos, e temos também experiências de outras câmaras, nomeadamente o município de Lausanne, que através de uma parceria que fez com uma empresa, conseguiu ter um aporte do ponto de vista ecológico para dinamizar e dar vida e tornar mais sustentável ao nível da energia, do ponto de vista energético, o seu próprio território. Portanto, são experiências muito, muito diferentes. E a mais-valia é poder falar diretamente com quem toma as decisões políticas.
Estupendo. Y aquí seguro que hay otras fundaciones que también trabajan con el mismo campo de acercamiento a la ciudadanía en el medio rural en los municipios, con lo cual os invito también a colaborar con ellos. Has tocado un tema muy importante. ¿Sí? Acho que gostaria só de acrescentar que acho que a mais-valia destes encontros é exatamente os contactos e as parcerias, sermos facilitadores de pontes não tem que ser necessariamente o trabalho que a minha fundação desenvolve, mas a minha rede de parceiros, os parceiros com os quais eu trabalho, tanto a nível nacional como a nível europeu, que posso indicar vínculo. Sim, e fazer esta rede, estas pontes, estas ligações a nível de parcerias, que é uma forma também de ultrapassar os tais desafios em termos de recursos financeiros e de recursos humanos. Estupendo, pues ya sabemos que podemos contar con una fundación en Portugal que puede servirnos de vínculo con aquellos actores que pueden ayudarnos a trabajar con otros socios portugueses. Has tocado un tema que me ha parecido muy importante, que a lo mejor tendremos que hablar en el futuro, porque a la hora de aplicar todos estos objetivos de desarrollo sostenible hacen falta fondos. Y has tocado el tema de los proyectos europeos. Es un tema que a lo mejor tenemos que profundizar un poco más para ver cómo Europa nos puede ayudar a contribuir en estos proyectos. María Doseu, ¿tienes una pregunta? Gracias, Ana Isabel, por tu presentación y tus comentarios. Mi pregunta será muy directa. El enfoque de tu presentación es el tema de parcerías. En hecho, el facto de la Fundación ser secretario técnico de esa red y de ser el puente que liga a los municipios hace que ese proyecto sea muy fixado en esa inversión en la construcción de parcerías. ¿Qué dirías tú a involucrar la academia, la universidad, para no solamente fixarse en la decisión política y la acción, pero también en la construcción de metodología y de conocimiento? Gracias. Obrigada. É muito importante e foquei aqui os municípios porque tinha sido o teor da apresentação. Há todo um trabalho que é feito pela Fundação Valflor que tem a ver também com esta responsabilidade de diversificação das parcerias. E nós trabalhamos com a academia e é cada vez mais importante envolver as universidades e os politécnicos nesta dinâmica, pela parte do conhecimento científico que têm, pelas equipas multidisciplinares que conseguem também acionar, e permite uma visão muito diversificada da mesma situação, ou seja, nós tivemos que aprender uma linguagem, nós tivemos que aprender a falar a mesma linguagem que os municípios, porque falávamos de formas diferentes, embora o objetivo fosse o mesmo, nós tivemos que fazer aqui todo um processo e se eu falar com um decisor político é diferente de eu falar com um técnico, e eu tenho que perceber as dinâmicas, e o mesmo se passou com a academia, aquilo que eu quero, aquilo que eu posso oferecer e aquilo que eu posso obter em retorno dentro da academia. Eu posso partilhar outra experiência de trabalho também de sensibilização que nós temos desenvolvido com as universidades, também em prol dos ODS, que foi, nós tínhamos um projeto cujo desafio era criar ferramentas em vários museus municipais, museus locais, museus que pertencem aos ayuntamientos. Então toda a parte do conhecimento técnico foi também feito em parceria com a academia, que nos permitiu dar um olhar muito crítico, porque sendo nós uma fundação, nós achamos ou pressupomos que nós é que temos o conhecimento do nosso lado, e termos alguém que desafia este pressuposto, que a minha verdade se calhar não é absoluta, também fez este processo também de humildade de aprendizagem, e como é que nós todos podemos colaborar e trabalhar para um objetivo comum, apesar de termos visões muito diferentes. E é um processo, e trabalhar em parceria não é uma maravilha, é um desafio, porque nem sempre funciona bem, e esta capacidade de conseguirmos também ultrapassar as nossas diferenças e concentrarmos naquilo que nos une, que é o que nos move também. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra duda? Creo que por aquí, Paco, ¿querías tomar la palabra? Sí.
Te presentas, dices quién Bueno, eres. yo soy Paco Valverde, presido la Fundación Placeaz de atención a personas con discapacidad intelectual, pero yo más que he pedido la palabra, yo quería sentarme Pues el que se quiera, Claro. claro, el que se quiera sentar solamente se tiene que levantar y sentarse. No tenéis que pedir permiso para sentaros ahí. Cuando la silla esté libre, podéis levantaros y sentaros. Ese es el objetivo de esa silla. Entonces, antes de continuar con el nuevo panelista, ¿alguna pregunta, alguna cuestión más con la Fundación Marqués? Allí al fondo tenemos una duda. Le dejamos el micro para continuar. Aquí. Allí. ¿Te presentas, por favor? Dices a... Buen día, yo soy João de Lisboa y estoy en representación de la Fundación de Deporte de Portugal, pero la cuestión no tiene nada que ver con mi actividad ni con mi fundación que represento, pero una duda que me parece importante, un sublinhado, no sé si hay esto en español, para lo que están diciendo ahí. Claro que es muy importante involucrar toda la gente en la participación de la construcción de los proyectos. Es muy importante la academia, es muy importante la ciencia, pero lo más importante son las personas. Y las personas están siendo muy poco habladas hoy aquí. Gracias. Muchas gracias, por supuesto. Yo creo que si algo tiene de particular esta agenda de los ODS es que está centrada en las personas, pero no solamente porque las tengan, por lo menos una visión que yo ahí me atrevo a responder, no solamente porque sean objetivos de los ODS, sino porque somos las personas las que podemos producir el cambio. Y a lo mejor es cierto que se está hablando poco del papel de las personas, tanto como beneficiarios que somos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como, digamos, actores principales para que esto tenga lugar. Por supuesto, tenemos instituciones, y aquí estamos hablando de fundaciones, pero las fundaciones funcionan porque hay personas detrás que las hacen funcionar. Entonces, creo que vamos, tu aportación es bastante interesante. No sé si puedes añadir algo al respecto. Sim. É uma pergunta e é um comentário muito interessante o que foi feito ao nível da participação dos cidadãos e não me sinto mandatada para falar em nome, só enquanto eu, Ana Isabel, enquanto cidadã e cidadã global, e gostaria só de dizer que quando nós trabalhamos nesta área, na área da cidadania global, é uma forma de ser e é uma forma de estar, porque acho que tem que haver coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. E sendo também uma representante de uma fundação que trabalha nesta área, sinto uma responsabilidade acrescida, porque é através do exemplo que podemos fazer a diferença. Em relação à questão da participação dos cidadãos, não sei se dos que estão aqui presentes preencheram um questionário, um survey que foi feito a nível mundial, que se chamava o My World, o Meu Mundo, em que cada um dos cidadãos foi chamado a poder a votar e a votar nos objetivos, nas prioridades que, enquanto eu, cidadã, considero importantes para serem integradas na agenda global. Eu não sei os dados para a Espanha, mas sei os dados para Portugal. E somente 5.000 pessoas, 5.000 cidadãos em Portugal, votaram, participaram neste questionário. E puderam selecionar o que achavam que era mais, se era a segurança, se era a educação, se era o acesso à água potável. Eu lembro que para Portugal o que estava nas cinco primeiras prioridades era o combate à corrupção, a questão das instituições transparentes, a questão do acesso à educação. O que salienta que ainda existe um grande caminho a ser feito para a mobilização e para a participação dos cidadãos. E um grande desafio que nós vamos ter muito em breve vai ser as eleições ao Parlamento Europeu. Quantos cidadãos exercem o seu direito de voto, de representação a nível europeu? E acho que é isto que tem que ser analisado, com tudo o que isto implica, do ponto de vista de tomada de decisão, de postura, onde é que nós nos situamos, qual é
a sociedade que eu quero, qual é o país que eu quero, qual é o mundo que eu quero. Porque o meu voto, neste caso, seja o meu voto político, ou seja eu, cidadão, enquanto consumidor das escolhas que eu faço quando vou ao supermercado, quando vou a uma loja, o que é que eu faço? O que é que eu represento? Qual é o voto que eu estou a dar, tanto no sistema económico, financeiro, como também político? E por vezes isto é só um exemplo da participação cidadã o no participación. Efectivamente, y ahora tenemos una oportunidad muy buena de cara a las próximas elecciones europeas de preguntar a aquellas personas que se van a presentar al Parlamento Europeo qué es lo que ellos piensan hacer por proyectos como los ODS, para saber si realmente merecen o no nuestro apoyo. Pues vamos a continuar, tenemos la silla ocupada, con lo cual paramos un momentito el panel y damos la palabra para que nos expliques lo que nos quieras explicar de manera breve y a ver si suscitamos algún comentario por parte del público. Muy bien, bueno, agradecer esta oportunidad y este formato abierto que me parece que es enriquecedor ya solamente con haberlo propuesto. Bien, yo presido la Fundación Plaza, lo he dicho hace un momento cuando estaba de espalda al auditorio. Es una fundación que nace por la necesidad real de proteger a una asociación. Nace la Asociación Plácea de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual hace 47 años, en 1972. Los avatares y las circunstancias por las que han ido pasando todo este tipo de asociaciones de familias de personas con discapacidad nos llevó hace 10 años a crear la Fundación como un verdadero paraguas protector de la actividad que estábamos desarrollando. La asociación ha quedado como gestora del dinero público que llega para mantener nuestras instalaciones, residencias, centros ocupacionales, etcétera. Y la fundación se quedó con el capital que se había ido acumulando a lo largo de esos años para tener protegida esa propiedad, ese patrimonio tan importante para que la existencia de nuestra organización perdure en el tiempo y en el espacio. Dicho esto, empiezo a relacionarme un poco, y voy a tratar de ser muy breve, con Laura Hervás. Primero, tu apellido, sabes, es una localidad del norte de Cáceres, que es preciosa localidad, próxima a Plasencia, donde está ubicada la Fundación y la Asociación Plácea. Pues muy bien, Ana, nosotros nos desarrollamos, una parte de nuestra actividad se desarrolla en un poblado rural, me parece que en este momento tendrá 300 habitantes, que se llama, una localidad que se llama San Gil, que está a 15 kilómetros de Plasencia por la autovía ex-A1, la autovía que nos une con Portugal desde Navalmoral de la Mata, donde enlaza con la A5 hasta Monfortiño. Tenemos la pena del pequeño tramo que queda todavía para unir con Castelo-Branco. Pero ahí aprovecho para decir a Ana Isabel que dada la proximidad de San Gil a Portugal, estamos a 50 kilómetros por autovía, excepto el tramito final que queda desde la parte de Moraleja al Monfortiño. Pues bien, podemos tener relaciones porque además hace años hacemos una actividad que también tiene contacto con la naturaleza y con la forma física de nuestros chicos y chicas. Hacemos marchas andando y hace años fuimos andando de Plasencia a Castelo-Branco y de Castelo-Branco a Fátima, por ser, lógicamente, las familias religiosas tienen todavía mucho interés en que nuestros chicos. Y lo hicimos en 2 veranos. En total, 7 días de marcha desde Plasencia a Castelo-Branco y otros 7 días de marcha de Castelo-Branco a Fátima. Estamos muy agradecidos a todas las autoridades de Castelo-Branco
Y bien, me están dando un aviso. Bueno, bien, claro, hay una cosa, yo puedo catalogarme como el decano, se me nota, ¿no? El decano de esta actividad. Y sí os digo una cosa, a lo largo de los años y asistiendo a muchos debates y jornadas, y veo allí a mi amigo Manolo López Risco, que me está mirando con mucha atención, deciros una cosa. A mi edad y en mi circunstancia, el tiempo ya es corto, de manera que lo que pretendo siempre de todas estas actividades, y en este caso de las ODS, es que el agua de lluvia moje el patio. Es decir, que todo lo que hablamos y decimos y elucubramos lo llevemos al lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche e inclusive a la hora de dormir. Muchas gracias y no abuso más de vuestra... Muchas gracias, Paco. Pues ya sabéis para lo que sirve esa silla. La deja vacía y la persona que quiera hablar un poco después, sabéis que está libre. Y para ir avanzando en el tema, vamos a pasar a la siguiente intervención, en este caso de la Fundación Calouste Gulbenkian. Me dicen allí que pare un momentito por temas de grabación.